Oi, eu sou a Roberta Castro, fundadora da RC Academy, e nessa série de vídeos eu vou ensinar você a se tornar um especialista em micropigmentação e faturar em média R$15 mil por mês trabalhando 2 horas por dia. E você vai aprender, mesmo que você não tenha nenhuma experiência na área ou você que já é profissional, mas não consegue evoluir. E eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, mas se isso não tivesse acontecido na minha vida e na vida de centenas de alunas, com certeza no seu lugar eu também duvidaria. Alunas da Academia Roberta Castro que hoje estão se destacando muito e sendo referência na sua região. Acompanhe nos próximos vídeos. Oi, o meu nome é Narla, sou micropigmentadora há mais ou menos 1 ano e meio e eu posso falar com todas as letras para você que a micropigmentação mudou completamente a minha vida. Antes de entrar para essa área da beleza e trabalhar com a micropigmentação, que é algo que eu amo, eu cursava odontologia numa faculdade muito conhecida, tinha uma bolsa integral e eu decidi deixar tudo de lado para seguir o meu sonho de trabalhar com a estética e com a micropigmentação. Hoje eu tenho um estúdio, eu tenho a minha equipe, eu já ministro cursos e a micropigmentação abriu muitas áreas na minha vida, muitas portas foram abertas depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu ingressei nessa área. Então hoje, com mais ou menos 1 ano e meio de estúdio, eu já tenho a minha equipe, eu já ministro cursos, consigo ter minha liberdade financeira, minha flexibilidade de horário e ainda mais trabalhar com o que eu amo, que é o mais importante de tudo. Então, se você ainda tem alguma dúvida de entrar para esse mundo fantástico da micropigmentação, da área da beleza, não tenha dúvidas, porque eu sei que assim como também transformou a minha vida, vai transformar a sua. Olá, eu me chamo Letícia Ramiro, sou especialista em micropigmentação. Falo isso com muito orgulho, porque a micropigmentação é a profissão que vem mudando a minha vida e a vida da minha família. Em 2017 eu me vi um pouco perdida, muito perdida, né? Meu filho estava com 4 meses, eu teria que voltar de licença maternidade para um emprego onde eu trabalhava de carteira assinada, né? Saía muito cedo de casa, chegava tarde e não tinha ninguém para ficar com meu filho. Foi quando eu decidi colocar todo o meu investimento, todas as minhas expectativas nesse curso de micropigmentação. E eu costumo falar que foi a escolha mais assertiva que eu fiz na minha vida. A micropigmentação me faz viver coisas que eu nunca imaginei. Graças a Deus, hoje eu já sou dona do meu próprio estúdio, ministro cursos na área da micropigmentação e, como eu costumo falar, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas, apesar de eu conseguir resultados como esse, minha vida nem sempre foi assim. Eu era como muitos de vocês. Tinha um sonho de conquistar a minha independência financeira, de ser dona do meu próprio negócio, de fazer os meus horários, ter mais tempo, mais qualidade de vida com a minha família. Então foi aí onde eu pensei em fazer um concurso público ou fazer uma faculdade, mas eu percebi que esse caminho seria muito mais longo e mais difícil e eu realmente precisava de um retorno financeiro rápido, porque meu esposo ele ganhava muito pouco e eu realmente precisava ajudá-lo em casa. Eu precisava ter essa renda extra. Eu lembro que o salário dele sobrava R$40 por mês e muitas vezes desses R$40 eu ainda pedia R$20 para poder fazer a minha sobrancelha, né, no salão, porque era a única coisa que eu não mexia em casa. Então eu dava um jeito no cabelo, na unha, mas a sobrancelha realmente eu não tinha coragem de mexer. Então foi aí quando o profissional que fazia a minha sobrancelha falou que o design iria subir para R$25. Eu falei, nossa, agora é impossível, eu realmente não vou poder mais fazer a minha sobrancelha no salão. Aí minha mãe me deu a ideia de fazer um curso de design para eu poder cuidar da minha sobrancelha em casa, né? Eu não tinha visto isso como uma profissão ainda. Então eu pesquisei o curso na internet, ela me presenteou com esse curso, fiz o curso, comecei a fazer a minha sobrancelha, fazia a sobrancelha dela, de repente comecei a fazer de algumas amigas, de pessoas da minha família, tudo isso sem cobrar. E foi aí que eu vi uma grande possibilidade de me tornar uma designer de sobrancelhas, daquilo se tornar de verdade uma profissão para mim. Eu poderia trabalhar na minha casa, olhando meu filho, porque o meu filho era pequeno, era de colo e eu realmente não tinha com quem deixar para poder trabalhar fora ou não tinha condições também de pagar uma creche para ele. Aí eu comecei então a divulgar o meu trabalho no boca a boca e consegui atrair 2 clientes.
Foi aí que eles escolheram fazer o procedimento de design de sobrancelhas com aplicação de rena. E na época eu cobrava R$ 35. Eu lembro que em 1 hora eu fiz R$ 70 e eu fiquei impressionada com aquilo. Eu lembro do meu esposo falar assim: meu Deus, em 1 hora você conseguiu fazer R$ 70 e para eu fazer R$ 70 eu preciso trabalhar 2 dias. E aí nós nos apaixonamos ainda mais pela profissão. Eu já estava muito encantada com o resultado que aquilo deixava, né? Com a satisfação das pessoas quando olhavam o resultado do procedimento, né? E quando eu vi que aquilo poderia me proporcionar um retorno financeiro muito, muito alto, muito grande, eu me entreguei completamente e nós começamos a investir nisso, comecei a divulgar nas redes sociais, né? Mesmo com vergonha, com medo dos julgamentos, mas realmente eu não tinha escolha e aquilo já estava mudando a minha vida. E aí foi onde as coisas começaram a acontecer. As clientes começaram a me procurar e eu, em pouco tempo, eu lembro que foi questão de meses, eu já era referência em design de sobrancelhas e aplicação de rena na minha região, e eu faturava apenas como design em média de R$ 4 a R$ 5.000 por mês. Então, realmente, a minha vida já tinha sido transformada completamente. E aí, nós nos mudamos para uma casa maior, né? Porque eu trabalhava na sala de casa, separei um cômodo e comecei a atender. Então, decidi, depois disso, dar mais um passo na minha profissão, investir ainda mais. E foi onde eu fiz o meu primeiro curso para me tornar micropigmentadora. Mas foi a minha maior decepção. Eu não consegui aprender, não consegui desenvolver a técnica, não me senti segura para trabalhar, fiquei totalmente perdida. Não tive um suporte ideal. E foi aí onde eu travei por 1 ano. Continuei apenas fazendo design de sobrancelhas, só que ser micropigmentadora queimava no meu coração. Eu tinha um desejo enorme de entrar para essa área, de dar esse passo. Eu sempre via a profissão inovando, o mercado crescendo, pessoas com trabalhos incríveis, e eu queria aquilo para mim também. E foi aí onde eu me dei mais uma chance, resolvi fazer um outro curso de micropigmentação. Comprei todos os meus materiais, falei, agora não tem como, eu vou ter que fazer isso acontecer. Comprei todos os meus materiais, fiquei treinando no papel e no lápis até minhas coisas chegarem. Quando os materiais chegaram, eu selecionei algumas modelos, fiz essas modelos, né, amigas, outras que já eram clientes de design, comecei a divulgar os procedimentos na internet. E foi aí quando começou a aparecer clientes. Eu lembro que eu iniciei cobrando um procedimento de micropigmentação R$ 280. E o meu primeiro mês como micropigmentadora eu consegui faturar R$ 10.000. Então, desde aí eu nunca mais parei de investir, de treinar, de me dedicar a essa profissão que de fato mudou a minha vida, da minha família. E eu também vi isso acontecendo na vida de algumas alunas. No primeiro mês como micropigmentadora, faturar R$ 10.000. Então, por isso que eu falo, além de você transformar a sua vida, transformar a vida de outras mulheres, você ainda tem um ótimo retorno financeiro se você seguir o método. Isso vai sim, de fato, mudar a sua vida, vai transformar a sua vida, e por isso que eu falo que essa é a melhor profissão do mundo. E eu vou te mostrar o porquê que essa é a melhor profissão do mundo. Hoje, o faturamento de uma micropigmentadora pode ir de 5 a 40 mil reais por mês, e você nunca mais vai precisar trabalhar para ninguém, porque você vai sim poder ser dona do seu próprio negócio. E além disso, você vai precisar investir pouco para começar. Então, isso você vai economizar tempo e dinheiro. Você quer um bom exemplo? Hoje, se você for fazer uma faculdade, você vai levar aí, em média de 4 a 5 anos para poder fazer um bom curso. E vai investir aí na média de uns 100 mil reais. Já na micropigmentação é diferente, você vai investir pouco tempo e dinheiro. E como aconteceu na minha vida e na vida de várias alunas, você também vai poder conseguir no primeiro mês alcançar um faturamento de 10 mil reais. Então é como se eu tivesse economizado 4 anos da minha vida e economizei o valor de 100 mil reais que talvez eu teria que investir em uma faculdade. Por isso que eu falo, essa profissão é muito maravilhosa. Além disso, um ponto super importante é o tempo. Você vai ter esse poder de escolha, você vai poder ter essa liberdade de escolher
quando você quer trabalhar, o horário que você quer trabalhar. E hoje a gente sabe que uma das coisas mais importantes, mais preciosas que a gente tem é o tempo. E quando a gente tem tempo, a gente também tem qualidade de vida. Então essa profissão também vai te proporcionar isso. Outra coisa que vai acontecer, que você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Basta você ter os seus materiais e você vai poder começar a atender onde você estiver. É só você saber divulgar o seu trabalho da forma correta. E essa também é uma área que é muito escalável. Você vai ter a oportunidade de ministrar o curso, de ensinar a sua técnica, onde isso vai aumentar muito o seu faturamento. Você verá que com um bom trabalho, com uma boa técnica, com o tempo as pessoas vão começar a te procurar para poder aprender a sua técnica. Mas para você alcançar resultados como esse, é necessário um método de resultados, porque esses métodos convencionais aí fora não funcionam. Hoje, para você se tornar um especialista em micropigmentação, é muito mais do que você ter apenas uma boa técnica, ter um bom trabalho. Você também precisa saber vender, porque de nada adianta você ter um bom trabalho e não saber divulgar de forma assertiva, não saber vender. Desse jeito você só vai pingar cliente. Agora, quando você tem um bom trabalho, tem um método e sabe usar o marketing de forma correta, você vai conseguir bombar a sua agenda, você vai conseguir ter muitos clientes e vai escalar cada vez mais a sua profissão. E é basicamente isso, pessoal. E agora eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro passo a passo, a base, que é muito importante para você se tornar um especialista em micropigmentação, que é o design de sobrancelhas. Então vamos lá, meus amores, estou aqui com essa folhinha de treino, já fiz esse desenho para explicar para vocês os princípios básicos para fazer uma marcação, o que você precisa saber na hora do design de sobrancelhas. Então o básico é, nós vamos dividir as sobrancelhas em 3 pontos. Ponto inicial, que é esse primeiro ponto, o ponto alto e o ponto final. Tá? Nós vamos fazer isso nas 2 sobrancelhas para você saber qual que vai ser o tamanho da sobrancelha, qual que vai ser a espessura da sobrancelha. Então é muito importante. Outras referências que nós vamos ter é na questão de tamanho, né, e de distanciamento e de espessura dessa sobrancelha. Então, geralmente o distanciamento, uma sobrancelha para outra, vai ter entre 2 a 3 centímetros, tá? Aí vai variar de cliente para cliente. O tamanho total dessa sobrancelha vai ter em média 4,5 a 6 centímetros. Então, o tamanho total aqui, 4,5 a 6 centímetros. E a espessura dela vai variar de 0,4 a 0,8 até 1 centímetro também. Tá? Então é muito importante você também ter essas medidas referências para quando estiver começando você sentir mais facilidade, você ter uma base, ter um direcionamento, vai facilitar muito para você. O que a gente não pode fazer? Deixar essas sobrancelhas muito próximas, tá? Nós não podemos também deixar essa sobrancelha muito quadrada aqui na frente, que não vai ficar legal, vai perder a naturalidade, e nós também não podemos deixar muito afastada. Então o ideal é que você tire de base também de acordo com as medidas, de acordo com a estrutura óssea da cliente. Por exemplo, se você prestar atenção, se eu colocar o meu dedo indicador aqui, ó, entre o canal lacrimal e o cantinho do nariz, eu já vou ter o ponto inicial. Então, ele vai começar a girar aqui, eu vou ter o ponto inicial. Percebe? Então, é uma forma de você também ter um direcionamento do ponto inicial aqui. O ponto alto da sobrancelha vai ser sempre onde o ossinho da testa começa a fazer essa curvinha aqui. Se você passar a mão na sua sobrancelha, na sua testa, nessa região, você vai ver que no ponto alto da sua sobrancelha, no ossinho aqui, o ponto alto começa a girar. Tá? E o ponto final vai ser sempre perto aqui no cantinho do olho, e aí você vai ter o ponto final da sua sobrancelha, tá? Nós vamos ter algumas medidas referências também. Vamos supor que essa cliente não tivesse nada de pelo. Como que eu saberia que a sobrancelha dela começa aqui? Eu sempre vou ter uma referência base que é 1,5 a 1,7 do canal lacrimal para esse ponto inicial aqui.
tá? E como que eu vou saber a altura desse ponto final? Como que eu vou saber se ela é mais alta ou se ela é mais de acordo com o ponto inicial? Aqui vai sempre variar de 1,8 ou de 2 centímetros até 2,5, tá? Uma coisa muito importante na hora do design que eu não posso fazer, eu não posso deixar o ponto final, que é esse aqui, mais baixo do que o ponto inicial, tá? Porque se isso acontece, a sobrancelha da cliente acaba ficando com aquele olhar cansado, aquele aspecto de olhar caído. Então, você não vai conseguir valorizar a sobrancelha, o rosto da sua cliente, né? Então, agora a gente vai fazer o passo a passo dessa marcação para vocês aprenderem junto comigo. Se você tem essa folhinha de treino aí, você pode pegar para você treinar comigo também. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vocês entenderam aí que vocês precisam achar os 3 pontos, né, da sobrancelha. Uma dica é você fazer o primeiro ponto, uma linha central aqui, ó. Antes de fazer o ponto inicial, você pode fazer um ponto central, que vai vir aqui no meio do arco do cupido. Vai passar no meiozinho do nariz. Vai passar aqui no meiozinho do nariz e você vai traçar uma linha central no rosto da sua cliente, tá? Lembra que a distância entre uma sobrancelha para outra é de 2 a 3 centímetros? Se eu quiser, eu já posso colocar, ó, 1 centímetro para cá, para esse lado de cá, e 1 centímetro para o lado de cá, tá? Ou eu posso vir de acordo com o meio da aba do nariz. Mas toma cuidado que às vezes a sua cliente pode ter o nariz um pouquinho torto e dar uma diferença na sua marcação, tá? Lembrando que o rosto geralmente é assimétrico, todo o rosto é assimétrico, né? Igual esse, por exemplo, ele tem algumas diferenças. Mas isso pode ser que dificulte um pouco, mas já é necessário você treinar assim para a hora que você for para sua cliente você ter mais facilidade, tá? Então aqui, ó, agora eu vou só marcar o meu ponto inicial aqui, vou reforçar, que eu já tinha marcado ali. E aí eu já vou ter ponto central e o ponto inicial de cada lado. E agora eu vou fazer o ponto alto da sobrancelha. Como que eu vou saber o ponto alto? Eu vou vir no meio do lábio aqui, vou passar no meio da aba do nariz, vou vir no cantinho, do meio pro cantinho da íris do olho e vou riscar aqui, tá? E a mesma coisa eu vou fazer no ponto final, só que agora eu vou passar no cantinho do nariz, eu não vou passar mais em cima, tá? Então, meio da aba, meio do arco do cupido, cantinho da aba do nariz e o cantinho do olho aqui, ó. E aí eu já tenho o meu ponto final. Então, já fechei aqui, ponto inicial, ponto alto e ponto final. E a mesma coisa eu vou fazer agora do outro lado. Então, vem aqui no meio da aba do nariz. E no cantinho do olho aqui. E pronto, finalizei aqui já os 3 pontos da sobrancelha, tá? Agora, gente, como ela não tem nada de pelo, né, não tem uma sobrancelha, se eu quiser eu posso tirar a medida aqui de 1,5 a 1,7 para iniciar a sobrancelha dela. Vou fazer mais ou menos aqui, vou traçar uma linha. Então, ó, o ponto da sobrancelha dela vai começar aqui. E eu posso traçar uma linha mais alta também para eu fazer o meu ponto alto. Então, vamos aqui, vou deixar aqui assim mais ou menos. Tá? É só uma base, só uma referência, se precisar alterar eu altero, tá? Só para vocês entenderem como que eu encontro os 3 pontos e como que eu faço a ligação desses pontos para fazer a marcação na minha cliente. Aí eu vou definir uma espessura para essa sobrancelha. Lembra que a espessura vai variar de 0,4 a 0,8 até 1 centímetro se for uma sobrancelha mais grossa, tá? Então, eu vou definir aqui, vou fazer no olho aqui mesmo, mas se você quiser, você pode fazer na régua aí também, tá? E eu transfiro aqui para o outro lado, tá? Então, essa vai ser a espessura da sobrancelha que eu escolhi para ela. Vamos ver quanto é que dá mais ou menos. Ó, tá dando 0,7, tá? E aí eu vou também já definir aqui a altura da sobrancelha dela.
Quando você faz a sua cliente mesmo, automaticamente ela já vai ter o pelo do ponto alto, o pelo do início aqui, então fica mais fácil ainda para você fazer a marcação. Aqui você está criando do zero, então realmente é um pouquinho mais desafiador, tá? Se aqui deu 0,7, essa espessura aqui precisa diminuir 1 centímetro pelo menos, para a gente conseguir ter um ponto de arqueamento nessa sobrancelha, tá? Então, tô fazendo aqui, vou transferir para esse lado. E o ponto final, eu não posso deixar ele mais baixo do que o ponto inicial. Ele tem que ser ou aqui no rumo do ponto inicial ou um pouquinho mais alto. Eu gosto de fazer ele um pouquinho mais alto, tá? Acho que o design fica mais bonito. Mas aí também é de acordo com o pelo da sua cliente. E aí eu vou agora ligar esses pontos. Quando eu vou ligar os pontos, eu tenho que ter cuidado. Esse início não pode ficar quadrado, como a gente já falou. A distância tá boa. E eu também não posso fazer curvas demais aqui. Eu não posso arredondar muito essa sobrancelha. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Geralmente, essa parte aqui, do ponto inicial até o ponto mais alto, ela é mais reta, tá? Então, a linha vem, ó, mais retinha mesmo, ó, tá? E aí, daqui eu faço uma leve curvinha pra chegar lá no ponto final, tá bom? E a mesma coisa eu posso fazer aqui do outro lado, mas vamos por parte. Vou fazer essa daqui do outro lado também. Então, ó, a linha vem mais retinha mesmo, tá? Cheguei no ponto alto, começo a curvar e jogo no ponto final. Então, eu já vou ter feito aí a base inferior da sobrancelha. A base superior não vou puxar direto daqui, porque senão a hora que eu for fechar a frente vai ficar quadrada. Então, eu vou vir um pouquinho mais daqui, ó. Vou chegando no ponto inicial, eu começo a curvar e desço para encaixar no ponto final, tá? E aí, eu já vou ter aqui uma sobrancelha praticamente pronta e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Cheguei aqui no ponto alto, eu começo a curvar e fecho aqui no ponto final. Tá bom? Então, esse treino é muito importante para você desenvolver a sua coordenação motora. Se você tiver dificuldade, você pode fazer essa ligação com a régua, mas é interessante você já treinar a sua coordenação motora, tá? E aí, agora aqui na frente, ó, ao invés de fechar aqui, ó, eu subo com ele mais retinho e dou uma leve curvatura aqui no ponto inicial, ó. Subo com ele mais retinho e dou uma leve curvatura aqui no ponto inicial. Se você treinar lápis e ver que dá para fazer alguma melhora, você limpa e melhora onde der para melhorar. Aqui eu já fiz diretão, mas olha aí, ó, criamos um design para a sobrancelha dela. Legal, né, esse treino? Um treino muito bom para você desenvolver essa coordenação motora é essa folhinha aqui que vocês receberam, que é da ligação dos pontos, tá? Então, vocês têm essa folhinha aqui, vocês podem treinar, que ela é muito boa para você entender mais sobre o formato da sobrancelha, sobre ligar os pontos e você memorizar, tá? Então, ó, aqui você vai fazer a mesma coisa que você fez lá, ó. Vai ligar os pontos, ó, tá? Ó, levando daqui na frente sempre mais arredondado. Chegou aqui no ponto alto, curva e encaixa lá embaixo, tá? E aí esse treino vai ajudar você a soltar muito a sua mão e você conseguir fazer um design mais rápido. Aí você curva aqui, chegou aqui no ponto alto, ó, começa a girar e vai lá no ponto final. Então, é treino, gente, é treino que leva à perfeição, tá? Não adianta, às vezes você vai fazer o primeiro, você vai falar, nossa, eu pensei que ia ficar mais bonito, mas aí você faz outro, e com certeza você vai conseguir ver a evolução de um treino para o outro. Sempre, gente.
Como diz o Joel J, o sucesso é treinável, né? Então não tem atalhos, tem que treinar para você conseguir ter um bom trabalho, tá bom? Ó. E aí você deixa a frente mais arredondada aqui. E liga lá. Muito legal esse treino também, né? Ai, Roberta, mas essas sobrancelhas aí que você fez é fácil, fica tão certinha, né? Vamos supor que, e se uma cliente minha chegar e ela tiver a sobrancelha assim? Como que eu faço? Se a sobrancelha dela for bem caída, né? O que a gente observa aqui nesse tipo de sobrancelha? Eu peguei essa imagem da internet para mostrar para vocês. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? Definir os 3 pontos, né? O ponto inicial, o ponto alto e o ponto final. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter o ponto inicial. O ponto alto, ele vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Deixa eu olhar assim. Então, o ponto alto dela vai ser mais ou menos aqui. E o ponto final no cantinho aqui do olho. Vou fazer um pouquinho só mais pra cima aqui. Tá bom, eu termino antes. Então, eu tenho o ponto inicial, tenho o ponto alto e tenho o ponto final. O que tá errado nessa sobrancelha? Por que o design não tá valorizando o rosto dela? Porque, de fato, o ponto alto não é o ponto mais alto. Então, é isso que a gente precisa corrigir. E aí é onde muitas pessoas erram. Por quê? Porque elas acham que para deixar uma sobrancelha arqueada, para subir um olhar, ela vai precisar entrar aqui e arrancar todos esses pelos da cliente para poder ter uma sobrancelha arqueada. E aí é onde afina a sobrancelha, onde deixa o formato inadequado, e aí pode ser que esses pelos nunca mais voltem a nascer. Então, quando eu quero arquear uma sobrancelha, primeiro o que eu tenho que fazer é descer o ponto inicial. Então, ó, eu apararia aqui, ó. Então, você desceria aqui o ponto inicial, ó. Então, eu viria com a sobrancelha aqui, ó. Tá? Viria no ponto alto. A ideia é você pegar o máximo de pelos naturais que ela tem, ó. E chegaria lá no ponto final. Então, aqui eu não, na verdade eu melhoraria esse formato que ela tem, sem arrancar muitos pelinhos da cliente, tá? Ó, então, pegaria praticamente todos os pelos da cliente. Então, quando você tem uma sobrancelha muito caída, você vai tentar recuperar o máximo de pelos que ela tem. Recuperar não, você vai tentar não remover, né? Preservar esses pelos. E melhorar o design. Sempre que o olhar estiver caído, né? Sempre que o ponto alto não tiver alto, você desce o ponto inicial, tá? Você não tenta subir essa parte inferior aqui, porque senão você vai afinar muito e vai errar o formato dessa sobrancelha, tá bom? Vamos lá, peguei uma imagem ampliada aqui, porque um dos princípios básicos para você poder fazer um design de sobrancelhas é você entender os pontos principais. Então, nós vamos ter 3 pontos na sobrancelha, que vai ser o ponto inicial, onde a sobrancelha começa, o ponto alto, que é onde a gente tem a curvinha aqui, onde a sobrancelha faz uma leve curvatura, e o ponto final, que é onde termina a sobrancelha. Então, para você definir um design, você precisa entender sobre isso, e afinal não é difícil, a própria sobrancelha já vai te mostrar onde ela começa, onde é o ponto mais alto e onde ela termina, tá?
Então, para fazer o design, primeiro preciso entender isso e aí eu posso marcar os pontos. Então, ponto inicial, posso marcar aqui, né? Que vai ser sempre no início aqui da sobrancelha. Geralmente a gente tira de base o meio da aba do nariz, tá? O ponto alto, que é o ponto mais alto da sobrancelha, e geralmente a gente tira de base a íris do olho aqui, essa bolinha do olho, tá? E passa uma reta. E o ponto final, que é onde termina a sobrancelha. Então, geralmente a gente vem no cantinho do olho aqui, ó, bem no cantinho do olho, e marca o pontinho final. Então, aqui nós já estabelecemos os 3 pontos da sobrancelha. E aí, nós vamos definir a espessura, que a própria sobrancelha dela já me dá uma espessura, uma base de uma espessura. O ponto alto, onde eu vou entrar um pouquinho aqui de leve só, sem afinar, só para desenhar a sobrancelha. E o ponto final aqui, que é onde já termina. E aí, eu vou ligar esses pontos, tá? Venho ligando os pontos. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa. Aí, eu venho ligando o ponto inicial no ponto alto. E o ponto alto no ponto final. Tá, ó. Então, eu já vou fazer a base final, a base embaixo aqui da sobrancelha, tá? Então, eu já tenho ponto inicial, ponto alto no ponto final. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou ligar aqui no ponto alto e do ponto alto eu ligo no ponto final, tá? Então, descobri os 3 pontos, o próximo passo vai ser eu ligar os pontos, tá? Sempre mantendo o máximo da estrutura da sobrancelha da cliente, sem afinar muito, tá? Sem deixar desproporcional pro rosto dela. Ó. E aqui eu já vou ter definido todo o design da sobrancelha dela e vou replicar isso do outro lado. E aí, o que tiver de fora aqui vai ser o excesso da sobrancelha, que é onde eu vou fazer a remoção com a pinça, tá? Um detalhe muito importante que vocês precisam saber. Além de descobrir os 3 pontos, de achar os 3 pontos da sobrancelha, eu tenho que ter cuidado porque eu nunca posso deixar o ponto final mais baixo do que o ponto inicial. Senão essa sobrancelha acaba ficando com aspecto de olhar caído, tá? Então, ele tem que estar sempre na mesma reta aqui, sempre na mesma reta ou levemente um pouquinho mais pra cima, tá? Quando a gente faz o design, nem sempre a gente consegue fazer tanto essas mudanças, porque a gente tem que acompanhar o pelo da cliente para não tirar excesso demais. Mas sempre que você puder, deixa na mesma reta aqui ou levemente mais inclinado, tá bom? E aí, uma forma bem bacana de você treinar o seu design, treinar o passo a passo do design, é essa folhinha de treino aqui, ó, que vocês receberam aí, tá? Aqui tem todo o passo a passo para você treinar esse ligamento dos pontos. Então, aqui eu tenho o ponto inicial, tenho o ponto alto e tenho o ponto final da sobrancelha, tá? E aí, você vai pegar esse exercício e vai ligar esses pontinhos, o que não é difícil também. Vem, ó, faz aqui, liga no ponto alto e do ponto alto liga no ponto final, tá? Eu nunca vou deixar essa frente muito quadrada, porque não se usa mais. Então, eu já venho arredondando aqui, ó. Chego no ponto alto e do ponto alto eu chego no ponto final, tá? E você vai fazer a mesma coisa do outro lado também. Ó, ponto inicial no ponto alto no ponto final. Vem aqui, arredonda um pouquinho, liga lá e chega no ponto final, tá? Então, eu já vou ter aqui, ó, todo passo a passo. Você pode fazer esse ligamento na régua também, mas é legal você tentar fazer sem a ajuda da régua para você poder treinar aí a sua coordenação motora e ter um desenho bem bonito sem precisar de régua, ó.
Mesma coisa eu vou fazer aqui. Sempre ligando os pontinhos. Eu gosto de começar aqui pela base inferior. Ó, passo um pouquinho em cima do pontinho para dar o arqueamento. Chego no ponto alto, eu começo a descer, tá? Então, esse treino aí vai facilitar muito para você, a hora que chegar na sua cliente, já ter esse passo a passo memorizado. É um treino rápido de fazer. Chego aqui na frente, arredondo um pouquinho e chego lá. Muito cuidado para a cauda da sobrancelha não ficar muito grossa, tá? Ó, aqui eu já achei que ficou um pouquinho grossinha. O ideal é você terminar com ela sempre um pouquinho mais fininha, para você ter um design mais bonito. Ó, e aí você vai ter todo o passo a passo para você aprender a executar. Ó, igual aqui vocês conseguem observar que o ponto final, ele está na mesma altura do ponto inicial, para não ter o aspecto de olhar caído, tá bom? Agora aqui a gente vai fazer o passo a passo da marcação do mapeamento nesse rosto aqui, que é de uma cliente que autorizou o uso da imagem. Se vocês observarem, ela praticamente não tem sobrancelhas, né? E aí nós vamos desenvolver todo esse passo a passo. Você pode usar a régua ou até mesmo seu paquímetro, quem tiver, tá? E aí a gente sempre começa fazendo um ponto central. O que seria o ponto central? No centro aqui mesmo dos olhos, ó, tá? Você vai tirar de base os olhos aqui e vai passar uma reta aqui, ó. Então, já vou ter aqui o ponto central. Vou fazer o ponto inicial. Lembra que o ponto inicial eu posso tirar de base aqui o meio da aba do nariz, ó. Então, eu vou fazer o ponto inicial dos dois lados. Venho no meio da aba do nariz aqui. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá, só. Se você quiser também tirar todas essas medidas no paquímetro, pode também, tá? E aí, eu vou fazer o ponto alto e o ponto final. Então, eu vou vir no meio do arco do cupido, aqui do lábio, no meio da aba do nariz, e vou vir no cantinho do olho aqui, ó, da íris, e vou fazer o ponto alto. Vou vir de novo no meio da aba, no meio do arco do cupido, vou passar agora no cantinho do nariz e vou vir no final do olho aqui. E vou ter o ponto final da sobrancelha. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Deixa eu apagar de novo, que eu tô achando que esse aqui tá um pouquinho puxado pro canto. Isso, agora sim. Aí, agora foi. E aí, eu posso fazer isso aqui de um lado, conferir com o paquímetro e transferir para o outro, ou eu posso fazer o mesmo passo a passo desse lado aqui. Vamos fazer o mesmo passo a passo para vocês verem, ó. Venho no meio da aba do nariz, do cantinho do olho, e passo aqui a reta para definir o ponto alto. Venho no cantinho do nariz, no cantinho do olho, para poder definir o ponto final da sobrancelha, ó.
Então, aqui eu já tenho o ponto inicial, ponto alto e o ponto final. Defino a espessura vai variar entre 0,6 a 0,8, tá? 0,5 a 0,8, até 1 centímetro, dependendo da sobrancelha. Aqui, como a sobrancelha dela é fina, eu não posso engrossar muito, porque senão ela vai estranhar, não vai ficar legal pro rosto dela. Então, eu vou definindo a espessura aqui. Você pode definir essa espessura com o paquímetro mesmo, pegar o paquímetro, conferir para ficar certinho, tá? Aqui eu tô tendo uma base no olho mesmo. E aí eu vou ligar os pontos. Vou pegar a caneta aqui para ligar. Então, eu venho aqui, ó, ligo o ponto inicial no ponto alto e o ponto alto no ponto final. Ó, arredondo aqui, vou ligar lá no ponto alto e do ponto alto eu vou ligar no ponto final. Tá, então eu já vou ter feito um desenho aqui pro rosto dela de um lado. Mesma coisa agora eu vou fazer do outro lado, ó. Ponto inicial no ponto alto e ponto alto no ponto final. Mesma coisa aqui, chego aqui, curvo. E aí, ó, já vou ter o design aqui para a sobrancelha dela. Então, criei todo o passo a passo de acordo com a simetria do rosto dela, com o tamanho do olho, do nariz, da boca, para ficar bem harmônico, tá? E aí, você pode ir conferindo toda essa medida no paquímetro para ficar bem exato. Isso aí eu mostro para vocês na aula complementar. Como utilizar o paquímetro, como fazer, como conferir as medidas, tá? Mas aí já tem todo o passo a passo para vocês. Ó, espero que vocês tenham gostado. Apliquem isso aí, treinem bastante e eu vejo vocês na aula complementar. Viram aí, pessoal? Que incrível! Essa é a base para você se tornar um especialista em micropigmentação. Você precisa dominar o design de sobrancelhas. Bom, esse vídeo está ficando grande demais e no próximo episódio eu vou mostrar os pilares para você se tornar um especialista em micropigmentação. Mas antes de mais nada, comenta aqui embaixo no vídeo o que você está achando até agora. Um grande beijo e te vejo na aula complementar ao vivo no Instagram às 21 horas.